acervos museológicos da Diretoria de Museus. O Núcleo de Gestão de Acervos Museológicos, ele é o setor da Diretoria de Museus que trata da conservação, da restauração e da documentação dos acervos dos 7 museus da Secretaria de Cultura. São 7 museus espalhados pelo Estado. 3 aqui em Belo Horizonte, o Centro de Arte Popular, aqui o Museu Mineiro, o Museu dos Militares, esses 3 aqui em Belo Horizonte, o Museu Casa Guimarães em Ouro Preto, o Museu Casa Guimarães Rosa em Dormisburgo, o Museu Afonso de Guimarães em Mariana e o Museu do Crédito Real em Juiz de Fora. Então aqui, a gente, no ateliê lá embaixo, que a gente vai visitar depois da aula que as meninas vão apresentar, lá no ateliê a gente faz a conservação e a restauração das obras. Quando necessário, a gente vai para os museus e auxilia na higienização e na conservação das exposições dos museus, e também a gente faz a conservação, a documentação, o inventário das obras que vão para as exposições, das obras que estão armazenadas em reserva técnica, que vai ser também a nossa visita depois da aula. A Priscila e a Larissa, a Priscila é restauradora, formada também pela graduação do SECOR, e a Larissa é estagiária, que faz o curso de graduação de restauração lá do SECOR. E então, elas vão apresentar para vocês uma pequena exposição sobre o trabalho do conservador-restaurador, e depois a gente desce e conhece a reserva técnica. Tá joia? Eu acho assim que as meninas vão apresentando, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir apresentando as dúvidas, né, Pri? Pode ir perguntando, que daí a gente vai conversando e para apresentar um pouco o processo do trabalho com o acervo e do trabalho do restaurador conservador. A caneta é minha. Tá? Eu tô precisando. Pode passar? Pode. Obrigada. Ela vai falar primeiro. Quer apagar? Pode Vai, apagar, não, gente. eu acho que vai. A gente decidiu primeiro fazer um compilado dos conceitos que a gente usa mais, para depois a gente mostrar alguns exemplos sobre o nosso trabalho em exposições. Primeiro a gente decidiu diferenciar o que é preservação, conservação e restauração. A preservação em si, ela prevê os riscos, possíveis alterações e danos que colocam em risco a integridade de um bem cultural. Isso vale como ele vai ser armazenado, como ele vai ser exposto, Transportado. Pode passar aí. Já a conservação, elas são medidas preventivas, que devem ser tomadas visando conter as alterações em seu início, para prolongar a vida útil do objeto. Isso também nós podemos contar com os laudos técnicos, em que a gente faz o estágio de conservação das obras, que é extremamente importante para a gente saber quais os riscos que ela tem. Aqui a gente mostra os exemplos de higienização, levando em conta sempre que a higienização mecânica é feita com guinchos ou com suave mesmo, mas também quando a gente faz a higienização química, que é esses vídeos legais que a gente vê no TikTok, de restauração tirando verniz, já é outro processo. Já entra a parte da restauração. A conservação, a gente é mais um processo mínimo, é uma mínima intervenção, né? A gente faz a É uma conservação limpeza mais superficial, não com solventes mais fortes. Entra também a manutenção de exposições, isso é um trabalho de conservação, que a gente está mexendo nas peças e vai vendo se elas estão com algum problema, alguma sujidade, alguma coisa mais profunda. E aqui a gente mostra o exemplo da limpeza, da higienização que a gente fez na Sala das Colunas ali embaixo no Museu Mineiro mesmo. Essa atividade de abrir as vitrines, de passar uma trincha, de observar se a temperatura, se a umidade estão adequadas, se quando você passa a trincha, se a tela tem algum desprendimento, se tem algum ataque de inseto. Tudo isso é uma atividade de conservação das obras. Às vezes a gente fala objeto, porque nem tudo que a gente trabalha é obra de arte, mas no geral isso está valendo para a obra de arte, vale para os livros, vale para as fotografias, vale para o acervo de um museu como
Até como um todo. mobiliário. Exatamente, para o A gente poderia mobiliário. dizer que conservação seria para aquela fora do laboratório e a preservação dentro, assim, A grosso grosso modo, modo, né? pode dizer. E a preservação antes da conservação, tudo aquilo que você já faz prevendo que pode haver algum dano. Quer dizer, você fazer uma embalagem bem feita para transportar, você usar um transporte adequado que não vai ser uma caminhonete sem cobertura. Você prender a obra ali com os cabos, com as bandas, com o cobertor na hora que você está transportando, né? Você fazer um laudo bem feito, já falar o estado de conservação da obra ali no laudo, para depois você fazer a conferência do estado de conservação na hora que a obra chega no local. Tudo isso é no intuito de preservar a integridade. O seguro das obras. O seguro das obras é um ato de preservação, né? Você já está fazendo aquela sinalização ali da preocupação com a segurança da obra. E tudo isso depende diretamente da gente, né? Que está lidando com o acervo, e de vocês que vão lidar com o acervo em algum momento, né, da vida profissional de vocês. E entra até na questão da expografia, né? A forma que você vai fixar uma Exatamente. obra, uma vitrine. Exatamente. Entendeu? Se a obra vai ficar num lugar de circulação de pessoas, corre risco de trombagem, isso tudo é preservação. A segurança das vitrines, a conservação também engloba a quantidade de luz que você vai focar nas obras. Tudo isso deve ser pensado. Geralmente os curadores, eles pensam isso junto com os restauradores, junto com os museólogos. Mas é preciso que o profissional conheça, né? Que entenda esses riscos como uma atitude que você prevê esses riscos, é uma atitude de preservação da obra para poder fazer o contato com os profissionais que podem auxiliar. E a preservação é além da gente, são todos os agentes de preservação, como se fosse algo geral, né? Preservação engloba a conservação e o restauro também. Então o restauro você faz quando a obra já tem isso. Você faz o restauro para a preservação da obra. Eu peguei uma época em que, eu estou falando aqui, gente, vocês me desculpem, assim, entrar aqui a aula de vocês, mas eu trouxe a minha turma, eu acho legal alertá-los para isso, porque, como eu disse, é uma maneira da gente despertar essas vocações das pessoas também, né? Eu sou de uma época, assim, eu peguei uma época em que havia muito conflito nessas áreas todas de uma instituição, né? Assim, hoje eu acho que não há tanto, embora ainda eu acho que tem que ter um certo jogo de cintura para administrar. Porque o conservador-restaurador, ele quer muito a integridade, a preservação da obra, e nem sempre outros setores querem com a mesma intensidade, assim, eles querem que prevaleça outras questões, né? Assim, seja o curador, ou quem está montando, até quem está montando, quem faz a expografia. Cada um tem seu viés, né? Mas hoje eu acho que as coisas estão... Eu acho que as coisas estão mais integradas, e quando cada setor compreende a sua função, você vai fazer a expografia. Você quer muito a obra e tal, e tudo, mas justamente porque você quer muito uma obra que às vezes é muito frágil, mais ainda você vai precisar de trabalhar junto com o restaurador, para ele te dar o suporte para você não estragar a obra. Porque o que a gente tem que ter em vista? A gente que trabalha nessa área, todos vocês que trabalham nessa área, que a gente existe, o nosso trabalho existe em função de um acervo que está ali, não é? Sem a obra para ser exposta, sem o público da exposição, sem o interesse do público, para que vai ser o trabalho da gente, né? Então, o nosso interesse, antes de tudo, é manter a segurança do acervo, mesmo que você queira muito expor e que eu queira muito preservar, né? Tem que ter um meio termo, né? Entre a segurança e a fruição da obra, porque sem a fruição também, né? Qual que é o sentido da obra? Uma obra sem ser vista. Hoje eu acho que a gente já caminha melhor para balancear isso. Vamos seguir? E a restauração
seria intervenções específicas e correlógias que devem ser executadas por especialista, objetivando a recuperação da obra sem alterá-la. Seria uma limpeza química, retirada de verniz. Ou aqui, como exemplo que a gente viu. Esse exemplo foi ótimo. Isso, e esse quadro era para exposição e a Pri ela fez a cintura e a integração da obra para exposição. Esse quadro, ele é um quadro do Itaú Ferrari, que está lá embaixo na reserva técnica. E aí foi feita uma exposição aqui na sala de exposições temporárias, que era sobre a semana, os 22 da semana de 22. E aí quando o pessoal da curadoria, o gestor do Museu Mineiro, o diretor de museus, que eles foram lá embaixo na reserva para procurar selecionar as obras, eles selecionaram esse quadro do Itaú Ferrari. Só que ele estava rasgado. Mas essa seleção, ela era uma seleção prévia com um mês de antecedência. Então, quando a gente viu que o quadro rasgado, ele estava rasgado, mas ele foi selecionado, a gente retirou o quadro da reserva e fez a restauração do rasgo. Aqui vocês estão vendo ali nas duas fotos do meio a sutura pelo verso. E aqui na última foto é a tela, o pedacinho do rasgo que já está restaurado. Aqui na frente, ali com a pinça, tá vendo? Ela estava puxando a parte do rasgo. Então a gente restaurou, o quadro saiu da reserva, passou pela restauração e sem nenhum comprometimento ele passou para a exposição. Só explicar que assim, aí como que o quadro está rasgado dentro de uma reserva técnica? Às vezes a gente recebe muitas doações, recebe obras que estão num estado X. Nós cuidamos do acervo de 7 museus, antes da gente eram outros restauradores. Então assim, não dá pra gente ficar tem muitas coisas que, se elas são estáveis, às vezes elas são guardadas, mesmo sabendo que a gente sabendo que elas estão precisando da restauração, a gente faz o laudo, isso está escrito na ficha, mas naquele momento específico que a obra chega, a gente não tem vazão, né, de restauradoras para conseguir fazer o trabalho. Mas a gente tem esse monitoramento das obras que precisam de cuidado de tratamento. Então, até a obra ir para a exposição também é uma preservação, porque a gente consegue fazer esse trabalho nessa obra selecionada, porque ela vai para a exposição e tal, então não tem preservação. Mas isso é porque o rasgo ele estava estável. Se é uma obra instável, aí a gente prioriza essa obra. Pode passar. Reserva técnica sempre tem trabalho. Sempre. Sempre tem trabalho. O tempo todo. Excelente. Escultura é uma das tipologias de obras que a gente mais trabalha, principalmente por causa do período colonial brasileiro, do século XVIII ao início do século XIX, e em sua maioria elas são madeiras, policromadas e douradas. As esculturas de madeira são compostas por várias camadas, que a gente chama de estratigrafia. Que a gente pode ver do lado, o suporte, que geralmente seria madeira, a preparação, que seria ou em colagem, que é uma cola que a gente passa, aliás, os artistas passam na madeira para impermeabilizar ela. Em seguida tem a preparação, que seria geralmente com o gesso, e policromia ou o bolo, que vai receber o douramento, e em seguida o verniz, que geralmente é o verniz ou para a estética da obra, ou principalmente para a proteção dela. Pode passar. O bolo é aquela tinta vermelha, avermelhada? É aquela planta avermelhada, uma argila. Ela é uma argila que vai, mas ela geralmente é um tom mais avermelhado, amarelado, amaranjado. Ela é uma preparação que vai receber a folha de ouro, ela vai dar uma base forte de cor para a folha de ouro, que a folha é muito fininha, né? Depende do tipo de douramento também. Geralmente quando usa o douramento, eles falam que é douramento à base d'água. Mas é todo o processo. É bolo armênio, né? Chama bolo armênio, é uma argila. E a pintura, também ela pode, a gente pode encontrar diversos tipos de suporte, mas principalmente madeira e tecido. E ela também recebe uma preparação, que ela tem estratigrafia também. Tem o suporte, que é madeira ou tecido, a preparação, tem colagem também, e a preparação com gesso, pintura,
Mas a preparação com gesso depende do tipo de tinta que vai ser utilizada. Por exemplo, uma aquarela você não prepara com gesso. Pintura, aí seria óleo, têmpera, a tinta, né, que foi escolhida pelo artista, e o verniz. A gente tem dois exemplos de óleos a sebo. Essa primeira é uma madeira, uma impressão de madeira, e a segunda é um óleo silitela, que eu chamo. Acho que sim. E os documentos, as obras, né, o papel e os documentos. Então, o suporte principal é o papel, mas tem vários tipos de papel. Papel de gramaturas bem finas até as mais grossas, papéis de aquarela, papéis separados para tinta óleo, que é assim, bem raro de achar mais tempo, né? E as pinturas também variam de acordo com a tinta que o artista escolheu. Aí nós temos as técnicas de obra sobre papel. Desenhos, grafite, carvão, gravuras, litro, gravura em metal, xilogravura. As pinturas também seriam aquarela, guache. E os tipos de documentos, seriam os documentos, podem ser manuscritos ou impressos, e os livros também podem ser manuscritos ou impressos. Os livros têm um porém, porque além do papel, tem também, por exemplo, o material da capa, a costura dele. É muito importante também você pensar que a costura em si também é uma tradição. Acho que sim. Então, só para completar, a Alicia falou dos 3 principais materiais que a gente trata na restauração de acervo, que é as 3 principais técnicas: a pintura, a escultura e os papéis e os documentos. Agora, no acervo aqui dos museus, a gente também tem acervo imobiliário, tem acervo em metal, tem a prataria sacra, tem cerâmica, tem tecido, algumas coisas. exatamente, tem tecido. Então é um universo muito diversificado de acervo. Tem materiais orgânicos. Cada um tem a sua sensibilidade, mas no geral o que a gente mais tem demanda para restaurar aqui na diretoria de museus é pintura, escultura sobre madeira folclorada, pintura de cavalete e papéis e documentos. Tá? As principais causas de degradação seriam os agentes físicos, luz, porque a luz ela afeta tanto, por exemplo, uma figura em papel, ela sensibilizada com a luz, ela pode ou perder a cor, uma pintura, né, por exemplo. A temperatura, aqui a gente tem um exemplo de uma enxadura de madeira, porque a madeira ela se movimenta de acordo com a temperatura e a umidade em que ela está condicionada. E a umidade, que ela ajuda também na proliferação de fungos e bactérias, ela não for adequada para o acervo. Acho que sim. Os agentes biológicos, os insetos xilófagos. Os xilófagos, xilo vem de madeira, então os xilófagos eles se alimentam de celulose. Então eles afetam tanto a madeira, como aqui no exemplo de uma gaveta, quanto papéis também, tecidos. Fungos e bactérias, que além de manchar, eles também podem enfraquecer o suporte. Traças, baratas e voadores, que aqui é um exemplo de traça. Os xilófagos são principalmente os cupins e as brocas. Broca gosta muito daquela cola dos livros antigos, né? Aquela cola Dá aquele orgânica, né? dá aquele pozinho, né? O pozinho bem característico. Pode passar. E os agentes químicos, como poluentes e poeiras, que além de manchar, eles fazem uma camada, né, na superfície do acervo, eles também podem auxiliar na degradação, E metal, no aparecimento de fungos metal, poeira é corrosivo. Principalmente essa poeira que a gente tem aqui dentro de avenida, porque essa fuligem de ônibus, porque ela além de ser aquele pretinho oleoso, né? Ela é oleosa, Então ela dá aquela escurecida, é aquela poeirinha pretinha que escurece e ela tem um óleo que agarra. A fuligem é danada, o Museu Mineiro sofre com fuligem, né? Porque está bem na beirada da João Pinheiro, a fuligem ali é... Pode passar. Você quer falar agora?
Então, aí a gente entra na questão da a preservação, a gente tem que pensar no manuseio, acondicionamento e as embalagens. Manuseio, a gente evita ao máximo o transporte desnecessário das obras de um lugar para outro. Né? Então, assim, uma obra que está na reserva técnica, ela vai da reserva técnica para o ateliê, a gente trabalha o que for preciso, embala e ela vai transporte direto para o lugar em que ela vai ser exposta. Acabou a exposição, embala, ateliê, reserva. Então, assim, a gente evita ao máximo de ficar zanzando com o acervo, porque pode acontecer alguma coisa na trajetória. Então, utilização de luvas, carregar sempre com as duas mãos, a forma de carregar, ficar atento ao caminho que você vai fazer, tem degraus, tirar o máximo de obstáculo que tiver quando a gente estiver carregando uma obra, é importante. Partes soltas, se são peças encaixadas, igual por exemplo uma escultura sacra que tem resplendor, a gente olha se o resplendor está firme, se tiver em dúvida a gente remove as partes, leva separadamente para evitar que caia no meio do caminho. Então assim, cada tipologia de acervo ela precisa de pensar como vai ser transportado. Me parece uma coisa simples e óbvia, mas, gente, os acidentes acontecem assim, entendeu? Pegou, carregou de qualquer jeito, pode ter certeza. Henrique, quantas vezes eu falei para Henrique, lâmpada ou celular, quando você está mexendo com acervo? Não fala, Henrique? Todas as vezes. Sabe por quê, gente? Porque os acidentes acontecem nessa hora que você está seguro, achando que o negócio não vai acontecer na sua mão. E aí cai um santo no chão, vocês não têm noção do auê que é e quem vai conseguir esperar isso e o transtorno que vai ser para a obra, né, dali para frente por uma vida inteira. Então parece uma coisa muito simples, mas quando vocês estiverem trabalhando em exposição, quando vocês estiverem trabalhando com um acervo que não é propriedade de vocês, porque com a gente já tem, né? Você já sabe mais ou menos ali o que você está lidando. Um acervo que é de uma outra instituição, que você não conhece o direito, fique muito atento, não faça duas coisas ao mesmo tempo, não ande à toa com o objeto na mão, não deixe em qualquer beirada de mesa, porque os acidentes realmente acontecem. E quando acontece é uma dor de cabeça. Agora, parece uma coisa super simples. Deixa eu tirar uma dúvida. Por incrível que pareça, por que alguns objetos a gente tem que transportar sem luva, direto da mão? Aderência. Às vezes a gente precisa da aderência. Então, assim, a mão tem que estar lavada. Porque é um contato temporário. A gente não vai ficar com a mão para sempre na escultura, passando nossa gordurinha para a obra. Mas às vezes você precisa de ter a segurança, a aderência, porque a luva, você perde o tato. Então, assim, para restaurar papel, a gente já não gosta de trabalhar com. Nem dá, porque você precisa do controle. Porque você precisa do tato. Por exemplo, você vai fazer uma estrutura, né? Você precisa sentir. Mas a mão tem que estar sempre limpa. Agora, limpa. carregar mesmo é mais difícil um objeto que a gente carrega sem luva. Geralmente a gente carrega com luva assim. Às vezes até de dois, né? Como tá mas aqui se a gente puder carregar de dois, é de dois que a gente prefere. Porque às vezes você vai na confiança de, é pesado, mas eu dou conta, mas até você chegar no final do seu trajeto, pesado ficou muito pesado. Muito pesado, exatamente. Você vai sentindo assim a fraqueza e você vai fazer o quê? E Vai se jogar pra cima. E se tiver chance de uma outra pessoa olhando o caminho, abrindo caminho. É voz da experiência, porque a gente se sente muito seguro, mas na hora que o acidente acontece, aí é curva baixa, geralmente é curva baixa. Pode passar. Acondicionamento. Então, assim, as obras que não estiverem expostas, elas têm que ser armazenadas adequadamente, cada uma com sua tipologia. Então, a gente faz capa para os quadros, a gente faz capa para outras esculturas. Tem obras que ficam armazenadas sem capa, papel, a gente faz caixas com papéis alcalinos. Então, assim, você vê essas caixas pardas. Nossa, essa caixa não é a ideal.
mas elas são forradas com papel alcalino para evitar, por quê? A acidificação do papel é uma coisa natural, ela vai ocorrer, isso é fato. O que a gente faz é... Então, assim, um papel acidificado em contato com outro papel, ele vai desencadear no outro papel o processo. Então, a gente tem esses papéis alcalinos ou neutros, e a gente sempre entrefolha, não deixa um papel em contato com o outro, a gente faz embalagens com esses papéis para evitar essa transferência, por exemplo. Mas o ideal é o neutro, né? É o neutro ou O neutro, mas o alcalino. alcalino é porque ele tem uma reserva. Mas é uma reserva bem pequena. Ele não afeta, mas ele como se retardasse Ele mais, retarda. entendeu? Estabilidade climática, vocês vão ver na reserva técnica, por exemplo, ela não é climatizada, mas ela tem estabilidade climática. Então, assim, seja verão, seja inverno, não há picos de temperatura e umidade. Há alterações, mas são alterações leves e lineares. Então, essas alterações na nossa reserva técnica não interferem nas obras. Elas não são bruscas, né? Não são Não, bruscas. elas não são bruscas. E ali também tem uma característica, como a gente está trabalhando e a gente já conhece as características da reserva, a gente já sabe que no mês de janeiro, né, que a gente está lá mais prestando atenção. Porque a reserva técnica, você não tranca e está lá. A gente faz as vistorias, né, periódicas. Então a gente já sabe que no mês de dezembro e janeiro a gente tem que fazer mais vistoria e a gente já sabe, hoje a gente já sabe até quais são as obras que no mês de janeiro elas vão estar sofrendo mais, no mês de junho, que é muito seco, a gente já sabe também o que sofre mais e a gente vai ali tentando adaptar, tentando melhorar, né, esse conforto das obras dentro da reserva. Mas tudo é assim, é monitoramento, é conhecimento, é um trabalho de todos os dias, você está ali lidando com o acervo. E saber que quando você tira o acervo de uma reserva, que ele está estável, e você leva para uma exposição, você vai ter esse choque. Você tem que saber mais ou menos, eu tiro uma obra daqui e levo ela lá para Ouro Preto, provavelmente eu vou ter, essa obra vai sentir, né? Porque lá geralmente ou é muito mais quente ou é muito mais úmido, dependendo da época do ano. Então tudo isso é coisa que quando você vai fazer uma exposição, se você está trabalhando com material sensível, se você está trabalhando com uma obra mais antiga, você tem que ter isso em mente, também. Principalmente obras emprestadas. Sim, principalmente exposições de que a distância que a obra vai ficar muito maior. Por exemplo, pegar uma obra do norte. O clima vai totalmente diferente do nosso. Então, a gente tem que pensar em uma boa exposição. A gente tem que pensar em como ela vai ser condicionada para a exposição. E nesse transporte também. Pode passar. Então, aí a gente está no acondicionamento ideal, né? Para os quadros, eles têm, né? O ideal é eles serem fixados em painéis, então eles vão ficar, né, em posição vertical, embalados com capas. Eu te coloquei essa capinha, já segura a poeira um tanto. A fuligem aqui, que eu estava falando para vocês aqui, a gente tem esse problema sério da fuligem, a capinha dá uma segurada. Uma capinha que permite uma troca de... Ela é de TNT, então ela não abafa. Não abafa. Pretela sem cola. Pretela sem cola, mas é porque para uma pessoa sim. o TNT para resolver eles na mesma forma. Ventilação. E aí tem assim, outras tipologias, igual, por exemplo, o mobiliário, ele tem o seu mobiliário próprio E adequado. E adequado. Condicionamento. As esculturas também, todas com capa. As estantes e esse mobiliário, eles são todos inertes, né? Material inerte. A gente evita ter mobiliário de madeira dentro da reserva técnica, né? Tudo tem que ser o mais inerte possível para não afetar na temperatura e na umidade do ambiente da reserva. Inerte e estável, né? Porque tem que ser estantes seguras, né? Que se movimentem para
manter essa segurança, não assim. Pensando também se fosse mobiliário de madeira, por Fala exemplo. mais alto um pouquinho, vocês sua voz um pouquinho mais baixo. Pensando também que se fosse mobiliário de madeira, poderia sofrer ataque de insetos e seria mais difícil de identificar. Pode passar. Aí temos as macotecas, né, obras em papel e às vezes até alguma pintura que está fora do chassi, a gente usa macotecas. Pode passar. E aí tem algumas obras, tem bandeiras e obras maiores, mapas, que são armazenados enrolados e entrefolhados com essa entretela ou TNT. Pode passar. E aí entra a questão da embalagem. Então assim, né, a embalagem é álcool, papel não ácido, papel de seda, de pH neutro, algodão, tecido não tecido. Tecido não tecido é TNT ou entretela sem cola. Entretela sem cola é usada para fazer bordado. Tem que ser sem cola porque para não ter aderência, risco de aderência nenhum às peças. Espuma de poliuretano. Aí, a dislexia aqui. Aí, os espaços das esculturas, por exemplo, escultura que é uma escultura que tem um braço, né, dobrado, então a gente preenche esses espaços vazios das esculturas para trazer a estabilidade para, né, movimentar. Porque, geralmente, quando a quebra, né, de escultura, de cerâmica, são nesses lugares onde tá essas saliências, esses espaços vazios, que eles, geralmente eles são mais frágeis mesmo. O plástico bolha, sempre com as bolhas viradas para fora, E a parte mais lisinha que fica para dentro. E se possível, não botar o plástico em contato direto com a obra. A gente usa uma papel, uma folha de seda e depois Porque é um material ácido também. E ele às vezes ele adere. Às vezes ele adere. É muito comum. Com madeira em camada pictórica, né? É muito comum, principalmente tinta óleo. Você acha que a tinta está seca. A pintura tem 20 anos e é um empaste muito mais denso. Você vai ver na embalagem, na hora que você desembalar, ela não estava totalmente seca, ela vai grudar direto no plástico. Às vezes nem fica matéria, mas fica lá a marquinha dos ele deixa um brilhinho. Então, assim. E tem plástico bolha que é de uma qualidade muito ruim, né? Às vezes é melhor nem ter, né? Nem embalar. Porque tem uns que são muito fininhos. Mas né? mesmo assim, às vezes é bom usar. Aí usa com uma entretela, um papel. Mas tem que ficar de olho que às vezes sim, você usa um papel de seda, ou um papel manteiga, né? Tem o papel próprio para embalagem de restauração, que eu acho que eu nunca vi na minha vida, que é o glacinho. Caríssimo. Meu cunhado que é restaurador, ele passou por uma situação, ele foi fazer um laudo, transporte, acompanhamento, na hora de desembalar, a empresa que embalou falou que usou o papel adequado, mas quando foi ver, o papel ficou aderido na obra. E era uma acrílica. Era o quê? Acrílica, que era acrílica. E ficou os pedaços. Ele foi removendo pacientemente e tal, né? Mas ainda ficou um pouco aderido. Então, você tem que ter um conhecimento da técnica, às vezes o toque para ter certeza. E nessas horas, o tecido não tecido ele é melhor indicado, porque a chance dele aderir é muito menor do que o plástico bolha e o papel. Pode passar. Eu sempre pensar no menor uso possível de fita adesiva. Menos, a obra em si. Não. E a forma de fita adesiva jamais em contato com a obra. E você tem que pensar no desembalar. Então, quanto mais complicada ficar a embalagem, o desembalar vai ser mais perigoso, vai ser mais arriscado. Então, geralmente a gente deixa instrução para a desembalagem. É sempre sobre uma superfície, o cuidado para usar objetos cortantes. Então, a gente usa o mínimo de fita adesiva para as embalagens para ser menos necessário o uso de um estilete, alguma coisa, para a pessoa conseguir abrir com mais tranquilidade, mais segurança. Nunca ficar girando o objeto.
Manipular demais, Manipular o né? mínimo, é isso. Aí, a segurança do acervo, em geral, é a proteção do prédio contra roubo, contra incêndio, ambiental, que aí você fala assim, ambiental, chuva, vento, o telhado está em boas condições, essa árvore que está aqui, o galho ele vai para o telhado, está seguro? Aí medidas de salvaguarda, vigias e guardas, recepcionista, controle de acesso, treinamento da equipe de segurança, uso de uniforme, vigilância permanente da exposição e todas as pessoas envolvidas, né? Não só os seguranças, mas o pessoal da limpeza também, a gente conversa, troca muita ideia, porque a gente ensina como ficar de olho de, caiu uma coisinha aqui, tá? Encontrei um bichinho morto ali, para ter essa troca constante, porque às vezes tá fazendo a limpeza, encontrei cocôzinho de cupim. Varri e não falei para ninguém. E aí tá com uma infestação de cupim, é. a gente não sabe. E saber também que o pessoal, pelo menos aqui na diretoria de museus, o pessoal dos serviços gerais não fazem nenhum tipo de higienização em exposição sem que a gente lá no núcleo de acervos, a gente esteja por perto. O pessoal da equipe de limpeza. Assim, Eles não fazem aqui na nada exposição se do não Brecht- for junto com a gente. Na exposição do Brecheret, eles estavam lá nos contando que uma das peças está até embaixo, que ela é maior. Ela tem a peça mesmo e a base também na mesma matéria, que é uma pedra, um granito, alguma coisa. E aí o rapaz estava nos mostrando na base, assim, uma mancha grande, que era o lugar onde a peça ficava, eles passavam pano, botavam na peça. É o que mais Mas acontece. já aconteceu assim, o quadro de Cavalcante, os garimpeiros, né? Cena de garimpo. Cena de tá na garimpo. exposição. Ela ficava no local apoiada no chão. Aí quando trouxe pra cá, pra ela ficar aqui, a gente detectou que tinha respingos. Não, ela foi emprestada Emprestada na verdade, para o Palácio Tiradentes, Palácio só na cidade Tiradentes. administrativa. Ela ficava atrás da mesa do Aécio Neves. E ela voltou para cá com respingo de produto de limpeza. Porque a gente imagina que a pessoa jogava assim, né? E respingava. As meninas aqui que trabalham na limpeza, elas já sabem o que pode. Não vou te dizer que é assim, imaculado e perfeito, todo mundo tem seus deslizes, mas que a gente faz uma conversa, faz um treinamento. Quando a gente vai fazer essas higienizações de exposição, a gente leva o pessoal dos serviços gerais, os estagiários, né? O Henrique é o auxiliar das manutenções de exposição. Por quê? Porque é importante a formação dessas pessoas. É muito importante a pessoa saber lidar, o que pode fazer, o que não pode fazer. Porque nessa limpeza ali, pegou um pano úmido com veja e passou em volta da moldura e marcou a tela ali em volta. Isso é o que a gente mais vê. O que a gente mais vê, lembra aquela coleção que nós vamos fazer lá na Secretaria de Estado da Fazenda, lá na cidade administrativa? Nós vamos lá para fazer laudo das obras. É uns 70 quadros. As fotos de governador, de secretários. Não era foto, era retrato pintado, tinta a óleo, de todos os ex-secretários desde o começo da Secretaria da Fazenda. Gente, você pensava o que não tinha sido limpo com um pano, E você consegue ver que passou. Direitinho, onde passou o pano. E principalmente assim, pega aquela parte da moldura de baixo que dá mais poeira, né? Passa ali o pano e o pano faz a marca na tela, na pintura, né? E é uma coisa que assim, é treinamento mesmo. E é quem está fazendo a curadoria da exposição, ou é um museólogo, ou é um restaurador, né, que tem que dar essa orientação. Pode ou não pode, deve ou não deve, né, mexer na obra ali na hora de fazer a limpeza. Dependendo do produto também, pode ser prejudicial no contato, mas também a evaporação desse produto pode ser extremamente impactante.
É muito comum esses produtos de limpeza, eles evaporarem agentes que podem deteriorar, desbotar uma obra, amarelar, se for obra em papel, amarecer o papel. Então, assim, isso tudo é preservação, essa troca que a gente faz com todo mundo, envolvendo todo mundo, porque assim, nós somos a gestão de acervo, mas todo mundo acaba que lida, todo mundo lida com esse acervo também. Pode passar, Henrique. Aí entra a questão da documentação do acervo, né? Que é a identificação do objeto, número de inventário, aí definição de categoria, o arranjo, né? Você montar coleções, a reprodução, né, fotográfica do acervo e os bancos de dados informatizados do inventário, né? Porque as obras dos museus, gente, elas são inventariadas, elas são combadas. Então tem que ter uma listagem concreta dessas obras. E as informações, cada foto tem os campos de informações obrigatórias ali na lateral. E são essas informações que, quando a obra é solicitada para uma exposição temporária, são essas informações as primeiras que a gente passa para o curador. O tamanho da obra, o título da obra, qual que é a técnica, qual que é a época, né? Qual que é o artista que fez. Então isso tudo é uma troca, né? Já com essa parte da curadoria. Pode dar o próximo. Aí a gente vai entrar na questão da conservação e instalação pensando em exposições, né? Para montagem de exposição. Então a gente trabalha com confecção de laudo técnico e acompanhamento, né, dessas obras, né, do transporte dessas obras. Essas aí foram obras que foi uma doação. A gente recebeu essas obras no aeroporto do Carlos Prates. Elas chegaram embaladas para a gente, já embaladas, né, no local de origem. E aí a gente fez esse transporte, que inclui colocar os carros disponibilizados para nós e acompanhamento até aqui. Não é o ideal. Não é o ideal. Não foi o ideal, mas é aquilo que a gente estava conversando, sabe? A questão do não ideal. O museu recebe uma doação que é muito importante. Foi uma doação de uma coleção que a Infraero doou para o museu. 24 obras de vários artistas mineiros. As obras eram de propriedade da Infraero. Os salões que eles teve uma época que eles promoveram o salão de arte. Eu acredito que pode ser, mas eu não tenho certeza. Eu sei que nessa coleção tem Carlos Volney, tem Maia Savali, tem... Oi? Também, tem Marco Túlio Rezende, tem Sara Ávila, quem mais, Cris? Tem Bracha. É o salão da aeronáutica que existia. Pode ser. Não é? Que daí a pessoa exibia e fazia... Os premiados eram... Exato, não é? Porque são obras excelentes. Mas aí essas obras chegam já num estado que não é muito bom. Na época o governo mesmo não tinha transporte adequado para o tamanho das obras, porque era um volume grande e as obras também, algumas eram muito grandes, algumas esculturas muito pesadas. Mas aí o que você faz, gente? Ou você recebe, ou você fala assim, nossa, não tenho condições de receber. E deixar no aeroporto, não deixar aí. Então o que a gente faz? Vamos procurar o melhor jeito. Não é o ideal? Não, eu tenho plena certeza que não é o ideal. Mas a minha prioridade agora é trazer as obras em segurança. Então a gente pegou um transporte que não era o ideal, não era o mais seguro, mas primeiro não era um dia de chuva, e o que a gente resolveu? Para a gente ter segurança, e também não tinha seguro para transporte. Entendeu? Era assim, tudo o jeito mais inconveniente. Mas aí o que a gente fez? Meu raciocínio, assim, conversando com o gabinete, vamos fazer uma coisa, gente. A gente pega o jeito que dá certo, que o IEFA pode oferecer para a gente o transporte, a gente faz uma melhoria, se for necessária, na embalagem, e a gente pede a ajuda da Polícia Militar, porque a gente tem esse intercâmbio, porque a gente tem
trata com o Museu dos Militares. Então, o que eles fizeram? Eles foram com a gente para o aeroporto Campos Prates e a gente trouxe as obras de lá até aqui na reserva com os batedores da Polícia Militar. Foi Então, emocionante. além de emocionante, foi muito rápido e foi uma coisa assim que meio que supriu o seguro das obras, encurtou o caminho, diminuiu muito esse percurso da obra no calorão, porque estava muito quente mesmo e estava chovendo no final do dia, sabe? Aquelas coisas. Mas a gente optou para fazer uma hora de muito calor, muito sol, mas com os batedores da Polícia Militar foi rápido e foi seguro. Então tem coisas assim que realmente, se você não tem a opção de fazer o ideal, você tem que pesar. Eu preciso de fazer ou eu posso deixar de fazer? E esse foi o transporte que a gente não podia deixar de fazer. A gente tem um conhecimento prático e a gente aprende o ideal para chegar nessas horas, a gente tomar as melhores decisões e fazer o melhor dentro do que é possível. Então, assim, o importante, elas chegaram íntegras, chegaram bem, foram transportadas, estão num lugar de segurança, não ficaram lá no aeroporto, que era um lugar. Elas chegaram em grandes caixas, eram grandes caixas, com as obras dentro dessas caixas, embaladas individualmente, mas eram dentro de grandes caixas. Então é isso, próximo. Aí tem a manutenção, essas são as manutenções que a gente faz, das exposições, a limpeza das obras, trincha, às vezes com solventes bem leves, se for o caso, vitrines, abrir as vitrines, limpar por dentro. Então, assim, a gente faz um mutirão, que haja braço. Pode passar. Aí entra o restauro de obras, Aí são, aqui até o caribé. Esse sou eu preparando o caribé para ser exposto. Então, a gente faz a conservação e a restauração das obras para elas irem para a exposição e também auxilia na montagem das exposições. Tem pessoas, curadores, que recorrem a gente para esse auxílio na hora de montar a exposição, de colocar as obras lá, de fazer uma limpeza, às vezes, que precisa, na hora de inaugurar a exposição. Pode já... Aí, mais um acompanhamento, traslado de obra. Transporte da paisagem imaginária, esse quadro é do Guian, e é um quadro gigante que está lá no Museu Casa Guian. Ele, acho que é 1,60 m, 2 por 1,60 m, é um Guian muito, muito grande. E eu acompanhei o transporte dele do Museu da Inconfidência para o Museu Casa Guian ali na rua direita, mas quem fez a embalagem foi a transportadora Damasceno, que eles têm um setor só para transporte de embalagem de obra, transporte e embalagem de obras de arte. E eles também fazem o seguro do transporte. Então, é um serviço muito completo, e quem treinou eles foi um servidor do IEFA. E eles começaram a fazer esse trabalho na exposição do Brasil 500 anos, foram muitas obras do Brasil inteiro para São Paulo. Você deve lembrar, daquela super exposição, foi muita coisa do Museu Mineiro, e aí a transportadora Damasceno, que é daqui de Belo Horizonte, ela começou a se especializar nisso nessa época. São Paulo também tem boas transportadoras nesse sentido, Brasília também tem, isso. Mas aqui em Belo Horizonte a gente tem a Damasceno, que ela é excelente. Eles que fizeram esse transporte. Eu fui só para acompanhar, e mesmo sendo um transporte ali da Praça Tiradentes para descer para a rua direita, tem que fazer o laudo para a saída e depois a conferência no recebimento. Porque esse laudo vai balizar o seguro da obra, porque ela foi segurada por 2 anos. Uma empresa de São Paulo que fez esse seguro, ela fica segurada para ser exposta. Vou passar, Henrique. Aí só uma manutenção. Aqui é um caso muito específico, muito interessante dessas duas vitrines, que é, na verdade, a mesma vitrine, que é lá do Museu Casa Guian também,
que é da coleção dos cartões de Guinhar Paramalita. São 113 cartões que a diretoria de museus recebeu em doação da Copasa, acho que na década de 80, e essa vitrine fica lá no Museu Casa Guinhar, mas na vitrine a gente expõe geralmente entre 17 e 19 cartões, mas na verdade são 113. A gente faz esse rodízio para não ter o esforço do material. Então, alguns são expostos enquanto outros estão embalados e preservados dentro da reserva técnica, porque tudo que está exposto à luz, está exposto à poeira, está exposto à fuligem, né, a ataque de insetos. Então, teve quando fizeram essa sala, tem uma sala só para eles lá no Museu Guinhar. Quando fizeram essa sala, a pessoa que fez a museografia... Eu acho que foi o Paulo, eu acho que ele vai falar dessa exposição. Ele fez pensando, eu realmente não sei quem foi, mas fez pensando nessa... na rotatividade, mas pensando na conservação do acervo, ao invés de expor 113 e deixar todo mundo ali sofrendo com a luz, todos os cartõezinhos, a troca. Aí esses que fizeram esforço esse ano, eles só vão ser expostos novamente no ano que vem. Principalmente porque Guinhar ele pintava tinha, então tem muitos cartões. Eles são frágeis. Não aguenta, né? A concepção deles, o material deles é frágil. Mas é uma opção muito interessante de museografia, né, dessa rotatividade, pensando justamente na fragilidade do acervo. Pode passar. Aí aqui já é no CAP, né, que já são obras em cerâmica, já é outra tipologia. Arte popular, né? Arte popular, principalmente a cerâmica do Vale de Jequitinhonha. Aqui vocês podem ver, ó, nessa foto aqui no canto, uma ventosa que a gente usa para abrir a vitrine, para fechar, que é outra coisa complexa, sim, porque a gente aqui tem uma equipe de mulheres e a gente não tem essa força física mesmo. Então a gente precisa, o marceneiro aqui do museu, ele é treinado, ele tem total habilidade para trabalhar e é uma pessoa assim, que se ele falar, ó, não vou abrir, a gente não abre, tá? Entendeu? Porque tem certas coisas que a pessoa que é treinada, mesmo ele sendo um marceneiro, e ele não tendo a mesma formação que a gente, eu respeito muito mais a opinião dele do que do restaurador que chegar aqui e falar, não, eu abro e tal, sem ter a mesma habilidade que ele tem, sem ter o mesmo domínio com o acervo. E o Henrique, né, Henrique, é o nosso guardião, vai junto sempre com o Renato, porque realmente tem horas que a força física é necessária mesmo para a segurança do acervo. Agora, outra coisa para se pensar, né, com relação à expografia é isso. Pensar vitrines, pensando também não só em ficar bonito, mas como vai ser a manutenção dessa exposição. Como fazer ela ser possível e segura. As obras, para a pessoa responsável pela manutenção também, né, para permitir essa manutenção também. Então, às vezes a gente encontra dificuldades com vitrines. Geralmente essas vitrines grandes aqui, né, Pri? Aquela peça de vidro do canto, essa vitrine aqui, dessa foto, ela tem 1, 2, 3, 4 ou 5 módulos de vidros. Geralmente, um deles sai e os outros são móveis. Os outros a gente arrasta, né, Henrique? E geralmente o do canto, ele é fixo. Então precisa de alguém magrinho e levinho para entrar dentro da vitrine e engatinhar e fazer essa limpeza no canto. Antes da mudança da exposição aqui no Museu Mineiro, a sala onde que é a sala Minas Gerais, ela tinha uma vitrine em L. Eu lembro que eu era estagiária na época, a gente tinha que ir assim, ó, até o fundo da vitrine para pegar as peças, para tirar, porque só tinha uma porta de cada lado, ela era em então a gente tinha que... Então, assim, pensar isso, não só, eu quero luzes e não sei o Vocês que vão ser os futuros planejadores de exposições, vocês pensem nisso tudo.
por favor. Né? Não pode ser só na Como linha. mostrar? A gente brincava, na minha época de estagiária, a gente brincava. Tem que ser estagiária com alongamento. Porque se não tiver alongamento, você não consegue, simplesmente você não alcança. Eu já tive que fazer fisioterapia na coluna. Tá Por vendo? causa de Porque aventuras você e vai, exposições. você acha que dá conta, mas na verdade é complicado. Viu? Pode Passa passar. para o próximo aí. É isso, pronto. gente. Dúvidas? Bom, então isso é a parte, né, que a gente tem para explicar para vocês, né, o que dá para Eu posso falar. acender só para fazer uma foto? Claro, para explicar do nosso trabalho. Eu quero. Agora, Depois eu quero testar. a gente, vamos ver se a gente divide. Quantas pessoas são? 16, 4, Acho que não chega a 20, não. vamos dividir em 2 grupos. Ah, não, mas ali não vai pegar. Ah, é, tá claro. Vamos dividir em 2 grupos, porque daí a gente desce na reserva e a gente faz uma visita com um grupo, com o primeiro grupo e a outra com o segundo. Pode ser? Ok. Posso ir primeiro com os meus alunos, porque depois... Claro. Se bem que todo mundo acho que vai participar da apresentação do Paulo, Não, né? eu Todo vou. mundo Eu, inscrito. por exemplo,